vocês um texto que está lá em João capítulo 7, eu vou ler a partir do versículo 14. A gente está encaminhado um pouquinho aí no Evangelho de São João, e aqui eu quero ler com vocês João capítulo 7, o versículo 14. A palavra de Deus diz assim: corria já em meio à festa, e Jesus subiu ao templo e ensinava. Então os judeus se maravilhavam e diziam: como sabe este letras sem ter estudado? Respondeu-lhes Jesus: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se falo por mim mesmo. Quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória, mas o que procura a glória de quem o enviou, este é verdadeiro, e nele não há injustiça. Não vos deu Moisés a lei, contudo ninguém dentre vós a observa. Por que procurais matar-me? Respondeu a multidão: tens demônio. Quem é que procura matar-te? Replicou-lhes Jesus: um só feito realizei e todos os admirais. Pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, se bem que ela não vem dele, mas dos patriarcas. No sábado circuncidais um homem, e se o homem pode ser circuncidado em um dia de sábado, para que a lei de Moisés não seja violada, por que vos indignais contra mim? De fato, pelo fato de eu ter curado num sábado ao todo um homem? Não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Santo Espírito, essa é a tua palavra, em nome do Senhor Jesus nós pedimos a tua graça e a revelação da tua palavra a cada um de nós, em nome de Jesus, amém. Bom, nós temos acompanhado o que está acontecendo aqui nesse capítulo 7, nós sabemos, e Jesus aqui traz à tona também algumas coisas que ele fez, que aconteceram antes desse momento, e que estão gerando situações, problemas para a vida do próprio Jesus. Ele havia curado um homem no sábado, ele havia curado um homem que há 38 anos estava lá paralisado, ele estava paralítico, e ele vivia num lago, num tanque chamado Betesda. Não sei se está dando microfonia aqui, Lucão. Ele vivia na beira de um tanque chamado Betesda, onde eles acreditavam que ao mover das águas, o primeiro que fosse lançado ali seria curado de qualquer enfermidade. E Jesus então, vendo aquela situação, olhando para aquele homem, ele chega para ele e pergunta assim: viu, você quer ser curado? É interessante porque o homem não responde sim, eu quero. Ele diz assim: ó, Senhor, eu sou paralítico, né? Eu sou entrevado. Quando eu penso, alguém já pulou e já era. Isso fala muito de uma realidade que está também sobre as nossas vidas muitas vezes. Muitas vezes nós estamos tão vitimizados, dando tanta razão aos nossos problemas, e às vezes o nosso problema virou o meio onde a gente subsiste, vive, existe. É interessante viver da pena dos outros. É interessante viver como um coitado, é interessante viver como um injustiçado, é interessante viver da dó das pessoas. Aliás, nós vivemos num mundo que produz isso. Nós vivemos num mundo onde todo mundo tem direito e onde todo mundo é vítima. Onde o cara, porque ele nasceu num determinado lugar, dentro de uma determinada faixa social, a sua vida já está determinada e ele já tem de antemão toda uma explicação para qualquer ato ruim que ele vier a fazer. Simplesmente porque ele é uma vítima da sociedade. Quando você vai conversar dentro dessa estrutura política, a gente tem visto, você reparou que não tem ninguém que não é vítima. Todo mundo, de alguma forma, se vê como injustiçado, vitimizado, e esse é um lugar interessante para se viver, e às vezes nós queremos isso tem fragilizado a igreja, fragilizado as pessoas, fragilizado as relações, porque nas próprias relações elas se tornam belicosas, elas se tornam difíceis, porque eu sempre estou fazendo as coisas e contabilizando as coisas, não para ser conhecido, mas para ser reconhecido, e para que no momento oportuno eu possa
tomar o meu lugar de injustiçado e dizer ao outro: olha como você está me tratando. Eu não mereço ser tratado assim, eu preciso de algum respeito, e tentar provocar no outro a ideia de que eu preciso ser recompensado ou tratado de uma outra forma. Nos encontros da vida, as coisas não funcionam muito bem assim, porque cada um vive de uma perspectiva, e se você se vê como uma vítima, o outro também se vê como uma vítima. E nós vemos as igrejas sendo lotadas de vítimas do diabo, né? Pessoas que têm N razões para estar vivendo uma miséria de vida, mas jamais se consideram elas mesmas as provocadoras da sua miséria. O fato dela não ouvir, não dar crédito à palavra de Deus, não significa absolutamente nada, é sempre o diabo é que fez, é o fulano que fez, é o meu colega de trabalho é que fez, eu sou sempre um injustiçado, e esta é a relação que se busca, inclusive nas igrejas, né? De tal forma que ser justificado é acontecer uma inversão na minha vida, né? É acontecer tudo o que eu sempre quis que acontecesse em direção da minha vontade acontecer para mim. Talvez esta seria a justificação que nós desejássemos, que nós gostaríamos que ocorresse com a gente. Ou seja, se eu fui pobre, a única coisa que me justifica é ser tornado rico, né? Se eu sou doente, a única coisa que me justifica é são. Porém, eu não posso viver sem este limbo, este chão onde eu sempre posso me alimentar do meu vitimismo. Jesus pergunta para esse caboclo se ele quer ser curado, ele responde que tadinho de mim. E Jesus então cura esse cara, e eu tenho uma impressão interessante sobre ele, porque quando ele é questionado acerca da maca, da sua cama que ele carrega sobre os ombros, ele diz assim: o cara que me curou mandou eu carregar, estou carregando, porque era sábado. A questão toda é que era sábado. E perguntaram para ele assim: quem te mandou carregar? Ele falou: o cara que me curou. Quem que é esse cara? Ele falou: eu não sei. Mas no próximo encontro que ele tem com Jesus, ele fica sabendo quem é Jesus, e ele vai então contar às pessoas que o indagaram quem é Jesus. Eu penso que se fosse numa situação normal, a gente evitaria causar esse problema para Jesus ou para a pessoa que nos curou, uma vez que a gente saberia ou sabia que dentro daquele contexto, aquela pergunta tinha como objetivo complicar a vida daquele que autorizou ele a carregar a sua maca. Então, às vezes a gente percebe que se Deus precisar tratar conosco de fato, nós ficamos inclusive com raiva de Deus, ficamos inclusive magoados com Deus. Por quê? Porque eu não quero ser tratado por Deus, eu quero continuar vivendo a minha vida do meu jeito, da maneira mais confortável que eu consigo viver, ou que eu aprendi a viver. Eu não quero ser tirado da minha zona de conforto, eu não quero correr riscos, eu não quero começar uma estrutura que eu não domine bem os meandros dessa estrutura. Eu quero continuar onde eu tenho o controle, onde eu consigo perceber alguma lógica, para que eu de fato possa continuar sendo o Senhor da minha vida. Mas Deus quer nos sarar. A grande questão é se nós queremos ser salvos. E Jesus então passa por uma série de coisas. Nós falamos do povo que seguia Jesus, e que seguia Jesus com outras motivações, e que Jesus não cedeu a essas motivações. E agora nós temos Jesus depois que essa multidão o deixou, em virtude do fato de que Jesus não estava ali para simplesmente satisfazer os desejos daquele povo, para satisfazer o anseio, a necessidade, aquilo que aquele povo queria, como segurança de si, como expectativa de Deus, a fim de devolver a Deus algum crédito, ou ao Messias, ou a Jesus como um líder religioso do seu tempo.
ele experimenta uma depressão profunda, e nós falamos um pouco disso também, porque de repente a multidão o deixa, seus discípulos o deixam, e uma parcela pequena dos seus discípulos resolve ficar. E a fala de Pedro é justamente essa, viu? Para onde que a gente vai? Só tu tens as palavras de vida eterna, depois de Jesus ter questionado se eles também não queriam ir embora. O que te interessa na sua relação com Jesus Cristo? O que te interessa na sua relação com a igreja? O que te motiva? Além do fato de que só Jesus tem as palavras de vida eterna. E depois disso ele começa a experimentar o próprio deboche dos seus irmãos, da sua família, mas ele permanece ali na sua cidade, mas em um determinado momento ele resolve ir para a festa, que os irmãos dele tinham suscitado a ideia de ele participar. E aí ele está dentro dessa estrutura e de repente está acontecendo uma festa. E ele já está no meio da festa, ele chega, a festa já começou, as coisas já estão ocorrendo. E de repente ele vai para o templo, e lá no templo ele começa a ensinar as pessoas. Está acontecendo a festa, mas Jesus se dirige ao templo e passa a ensinar essas pessoas. E o texto vai dizer que eles começam a ficar maravilhados. E eles estão maravilhados, mas aquela maravilha que surge acerca da doutrina que Jesus está trazendo, ela é fruto, em primeiro lugar, de algo que a reveste, mas de que não é a sua essência. É muito simples para nós, é muito fácil para nós a gente se entreter com as coisas mais superficiais e se preocupar pouco com aquilo que é essencial. Aliás, a nossa sociedade é muito isso, a nossa sociedade é a sociedade da aparência. Jesus já questionou isso no seu tempo, quando se dirigiu aos fariseus e perguntou para eles, e disse a eles que eles de fato se preocupavam em limpar o exterior do prato, o exterior do copo, mas o interior estava sujo, que eles pareciam como um sepulcro caiado, pintado a cal, mas que por dentro era cheio de morte. Essa é a estrutura do mundo, o mundo que se vale das aparências, e nós vamos ver isso no texto. Nós fazemos poucas perguntas para nós, com o objetivo de respondê-las sinceramente e de questionar o nosso íntimo. Nós nos contentamos com a casca, nós nos contentamos com aquilo que é aparente, e às vezes vamos vivendo uma vida inteira, e quando chega lá no final, a gente não sabe por que viveu, porque passou uma história se contentando com aquilo que vivia do lado de fora, sem perguntar a motivação daquilo que ia do lado de dentro. E essas pessoas estão admiradas com o fato de Jesus estar sabendo muitas coisas. Tem muita gente que sabe muito. Eu conheci uma vez, uma certa feita, um homem, e é um homem impressionante do ponto de vista do seu conhecimento. Ele é alguém que, quando você ouve falar, causa em você admiração, principalmente do ponto de vista do conhecimento teológico, bíblico. Ele sabe cada versículo onde está, os contextos, as histórias, sabe como transitar de um texto para o outro, e você olha para aquele homem e você começa a ficar admirado com tamanho conhecimento. Mas é um homem blindado. Você não toca na sua alma, você não estabelece relação, não consegue um encontro. A impressão que eu tive diante daquele homem é que era um santo num altar. A ideia de alguém inacessível, inatingível, alguém que você nunca toca a alma, é alguém que sempre você toca a casca. E de fato é admirável as coisas, o conhecimento do ponto de vista daquilo que ele pode expressar. Mas era um conteúdo que gerava de fato uma admiração em relação ao próprio conhecedor, ao próprio homem, que você quase que adora o cara pelo conhecimento que ele tem, e esquece de adorar a Deus mesmo que ele esteja usando as Escrituras, porque você fica focado, intertido, maravilhado com a casca, com a aparência, com aquilo que de fato
vem no pacote, mas que não é a essência do pacote. E Jesus então começa a deixar claro as coisas, como elas funcionam. Ele vai dizer assim: bom, o meu ensino não é meu. A gente acha que o conhecimento de Deus é possível ser. Nós estávamos orando ali no fundo, eu e o Silas, e em um determinado momento na sua oração ele disse: não nos deixe, Senhor, ficar com a rasura do conhecimento que a gente pode adquirir dos livros. Gente, a vida com Deus não pode ser aprendida em pregações, não pode ser aprendida por leituras. O conhecimento de Deus se dá no chão da história, se dá no dia a dia, se dá nas relações, e ela é fruto de uma disposição íntima. A Bíblia, se você quiser adquirir conhecimento dela, você terá muito conhecimento, mas nessa perspectiva ela não fará muita diferença na sua vida. A vida dentro dessa estrutura de ensino, de relação, aquilo que nós chamamos de culto, e que Jesus expande essa realidade para a vida, e Paulo corrobora com isso no capítulo 12 de Romanos, e é algo que o profeta Isaías já havia dito sobre isso, que o culto é a vida, mas ainda a gente tem essa mentalidade de que o culto é um lugar, um momento, o culto é um rito, o culto é um conjunto de acontecimentos. Essa estrutura toda, estar num lugar, o pertencer a um grupo, o cantar, o se expor à palavra, ou se envolver com o trabalho, nada disso trará efetividade na minha e na sua vida se a gente ficar do ponto de vista da casca, intertido com aquilo que nós podemos aprender, porque essa é a mesma realidade proposta lá no Éden, o conhecimento do bem e do mal. E a palavra de Deus vai dizer que a ciência, ela tem um poder de inchar a gente. A ciência incha, mas o amor edifica. Ele traz uma realidade do conhecimento puro e simples para uma realidade extremamente relacional. Dia a dia, a vida, o chão da história. E Jesus está dizendo assim: viu, meu conhecimento não é meu. O conhecimento que eu tenho não é um conhecimento meu, que eu me apropriei dele e o construí a partir de mim mesmo. O meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. E aí ele diz algo que para mim é fantástico: se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Então, qual que é o sentido desta fala de Jesus? Que a maneira como nós nos apropriamos desse momento, nós estamos aqui reunidos em nome do Senhor Jesus Cristo, ouvindo a sua palavra. Mas para que eu quero ouvir a palavra? Para ter mais conhecimento? Para ter mais informação? Para ouvir um sermão que eu vou dar uma nota de bom, ruim, médio, ou sei lá? A única maneira de a gente ter de fato um encontro nesse processo é quando há uma disposição do meu coração de querer ouvir para levar esta palavra em consideração para a minha vida, para levar a sério o que eu estou ouvindo. Só desta forma eu vou saber se a doutrina, se o ensino de Jesus vem de Deus ou não. E muitas vezes nós vivemos este tempo, este momento, como alguém que tem que passar por um momento assim,
mas que não tem necessariamente nenhuma intenção, verdade, desejo no coração de ser exortado, de ser instruído, de aprender de Deus pela relação com Deus. Às vezes faz parte da tradição, faz parte do movimento, faz parte da cultura. Você já esteve diante de alguém que você queria falar, que você queria expor o seu coração, a sua alma, mas você percebe na olhada de lado que a pessoa dá, de que ela não está ali, de que ela pode estar até cedendo o tempo dela para você desabafar algumas coisas, mas ela não está ouvindo o que você está dizendo, ela não está interessada no que você está dizendo. Ela simplesmente está ali por essa razão ou por aquela. Eu volta e meia me deparo com essa situação. Pessoas que você está ali e você está querendo viver aquele momento, aquela relação, aquele diálogo, mas ela não está disposta a considerar a sua palavra. Ela vai entrar, aquilo que a gente chama de entrar por um ouvido, sair pelo outro. Então, desta maneira nós jamais saberemos, discerniremos se uma palavra é de Deus ou não. Se não houver essa disposição no nosso coração, de sermos tratados, do encontro mesmo com Deus. Senhor, eu quero te ouvir. Senhor, eu saí da minha casa num dia de chuva, num frio danado, para estar num lugar, para quê? Porque meu pai mandou, é legal, eu sou crente, tenho que fazer. Tudo bem, você vai vir aqui, você vai sair daqui e absolutamente nada irá mudar. Você nem poderá dizer que você participou do culto. Você pode até dizer que você esteve aqui, mas dizer que houve encontro com seus irmãos e com Deus é uma outra realidade. Eu também falei um pouquinho no sábado passado, quando a casa do Senhor é chamada casa de oração, casa de intercessão, casa de intersecção, casa de encontro. É um lugar que nós nos reunimos para nos encontrar com Deus e uns com os outros. Nos encontrar nesse sentido. Deus não quer que você venha à igreja. Deus não quer que você se reúna num lugar, pura e simplesmente. Ele diz que esse tipo de ajuntamento, ele está cansado. Ele não pode mais suportar a iniquidade, nem mesmo o ajuntamento solene, diz a sua palavra. Deus quer você, Deus quer te ver, Deus quer falar com você, Deus quer dizer, filho, filha, como é que você está? Como é que está a sua vida? Para onde você está indo? Por que você está tão ansioso, ansiosa? Filho, filha, você esqueceu que o Pai te ama? Filho, por que você mente tanto para mim? Por que você se esconde tanto de mim? Por que você desconfia tanto de mim? O que eu te fiz? O que eu fiz para você, para suscitar em você tamanha desconfiança do meu caráter, do meu amor? Olhe para a cruz. Lá está a declaração do meu amor por você. Por que você quer tantas coisas que eu posso lhe dar, mas por que você não me quer? Por que você continua fragilizado, fragilizada na sua identidade e suscetível a este mundo, disposta a fazer
das pedras pães, disposta ou disposto a pular do pináculo para provar quem você é, e em tentando fazer isto, se perde. Por que você não fica com a minha palavra, que diz que você é meu filho, minha filha amada, em quem tenho todo o meu contentamento, pela sua união com Cristo? Pela sua comunhão com Cristo. Veja a minha história com a sua comungar, não é assim que diz o poeta? Eu e Jesus somos um. Filho meu, minha filha, por que transformar a vida numa labuta sem sentido? Você não aprenderá de mim, você não saberá quem lhe fala, se no seu coração não tiver, antes de qualquer coisa, a disposição para o encontro e para levar em consideração quem lhe fala. Se alguém quiser fazer a vontade do meu Pai, esse vai conhecer. Qual vontade você quer fazer? A sua ou a de Deus? Qual vontade eu quero fazer? A minha ou a de Deus? Quem fala por si mesmo está preocupado com a sua própria glória, mas quem procura a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro e nele não há injustiça. Não vos deu Moisés a lei, contudo ninguém dentre vós a observa. A primeira coisa que Jesus fala é: a letra vocês já conhecem. Desde Moisés, mas ninguém observa. Saber vocês já sabem, mas ninguém observa. Ter um conhecimento para fora de nós, um conhecimento que a gente tem do ponto de vista do intelecto, mas que não transformou o nosso coração. Saber o que Deus quer, enquanto doutrina, não resolve a minha e a sua vida. E aí a mesma rapaziada que estava admirado com Jesus, depois de ouvir de Jesus algo que é repreensivo, algo que lhes desagrada, olha para Jesus e diz assim: tens demônio. Olha que é uma bipolaridade impressionante, né? Volta e meia isso acontece com Jesus mesmo. A galera está ali admirada, é igual lá em Lucas 4, acontece a mesma coisa. A galera está ali admirada, falando: gente, que maravilhoso esse cara, hein, meu? É impressionante as coisas que ele está dizendo. Daqui a pouco ele fala: viu, Moisés não deu a lei para vocês aí? Mas ninguém cumpre. Vocês estão querendo me matar? Ah, não, é do diabo. É o demônio que está falando. Não há disposição, não há quebrantamento de coração, não há reconhecimento da condição. Para Deus se transformar no demônio, basta Deus dizer algo que nos contraria, do ponto de vista essencial. Do ponto de vista das coisas, nós estamos dispostos. Sabe por quê? Se a sua vontade é de ir para a boate, Deus fala para você não ir para a boate, você está até disposto a isso, porque você transforma a sua não ida para a boate em uma moeda de barganha. Que em um determinado momento você vai dizer assim para Deus, assim: mas Deus, eu nem para a balada vou. Como é que o Senhor deixa isso acontecer comigo? Vai recorrer lá à estrutura do limbo,
daqueles que querem viver como vítimas. Mas eu estou falando do ponto de vista essencial. Quando Deus toca no centro do nosso ser, no centro da nossa vontade, quando Jesus diz assim, viu, você quer ser meu discípulo? Você fala, quero, Senhor. Não, você está na periferia, você está achando que é legalzão. Não, você precisa ouvir a essência do processo. Qual que é a essência do processo? Então, você precisa negar a si mesmo. Não, calma aí, não acabou. Você precisa, dia a dia, tomar a sua cruz. E vir após mim. É o que aconteceu com a galera. A galera estava lá, seguindo Jesus, atravessando montanha, mar, chão para dedéu, carregando filho pequeno, andando aquela situação toda, disposta a andar em relação a Jesus. Mas quando Jesus fala, a motivação dessa galera está diferente. Vou vazar daqui. Os caras não desistem, continuam, vão atrás, eles dão um jeito, mas quando eles se deparam diante de Jesus, eles dizem assim, nós queremos dar crédito a você, mas nós queremos que você faça pão para nós. E Jesus fala, não. Pão, quem deu não foi Moisés. Pão quem deu foi meu Pai, eu sou o pão. Precisa comer da minha carne e beber do meu sangue. Senão não é meu discípulo. A galera vai embora. Se Jesus aparece hoje nas nossas igrejas, só sobra o rabo-talho. Só o pequeno rebanho. Só o fogo de monturo. A maioria vai dizer assim, dura esse discurso. Quem pode suportar? A maioria vai dizer, não dá. Aqueles que eram contados entre os discípulos também irão. Vai sobrar lá aqueles que estão a fim de obedecer a Deus e reconhece, portanto, que aquela palavra é de Deus. Para onde iremos, Senhor? Só Tu tens as palavras da vida eterna. Se Jesus aparece hoje nas nossas comunidades, sem nenhum incentivo, sem nenhum adendo, sem nenhuma outra estrutura, o velho cristianismo e a sua cruz. Sem nenhum louvorzão, sem nenhum teatro, sem nenhum ajuntamento bacana, sem nenhuma marcha para Jesus. O velho cristianismo e sua cruz. Aquela mesma fala do princípio que diz: sem cruz não há discipulado. Você pode até ser batista, discípulo de Jesus não. Sem cruz você pode até ser batista, mas ser presbiteriano, ser católico, sei lá, assembleiano, o que você quiser ser. Porém, ser discípulo de Jesus sem cruz é impossível. O que sobra? O que sobra na marcha de Jesus lá de São Paulo, lá com milhões? Ou milhares, sei lá. Quantos ficam? Quantos permanecem? Porque teve um encontro com Deus. Porque sabe que o seu coração foi trocado. Porque não consegue se descrever a não ser como alguém que nasceu de novo. Como é que eu me explico? Eu não sei, irmão, eu nasci de novo. Que anda pela fé. Porque anseia como a corça, anseia pelas águas, anseia pela relação com o seu Deus. O melhor momento da sua vida é o seu quarto, em secreto. Que ela pode se aquietar e chamar o seu pai e dizer: Pai, perdão, eu pequei. Pai, louvado seja o teu nome. Pai,
E se o homem pode ser circuncidado em um dia de sábado para que a lei de Moisés não seja violada, por que vos indignais contra mim pelo fato de eu ter curado num sábado ao todo um homem? Não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Havia uma estrutura ali que pesavam as coisas do lado de fora também. Tá bom, vocês têm a lei, vocês não cumprem, tá? Só para vocês saberem. Pô, os caras estão de brincadeira. O cara tá com o diabo no couro. Porque a gente tá aqui por causa dessa bendita lei aí, rapaz. Como é que esse cara vai falar que a gente não cumpre esse negócio? Nós estamos aqui marretando a história toda para poder cumprir esse troço, e o cara vai dizer que ele não cumpre. Mas vocês não entenderam nada da lei. Vocês fizeram da circuncisão um fim em si mesmo. Aliás, vocês não se importam de, por causa da circuncisão, circuncidar um cara no sábado. Agora, eu não posso curar um cara no sábado. Por quê? Porque o aleijado não levantou a pele cortada. Ele se levantou. Não é igual vocês. Não é a aparência que vocês evocam. Mas o espírito, o princípio é esse, o princípio da lei. A lei tem como objetivo a vida. E vocês fizeram da lei um fim em si mesmo. E aí ele diz algo: não julgueis segundo a aparência, mas pela reta justiça. Por isso, não precisa fazer cara de crente para o pastor. Eu olho aqui, todo mundo tem cara de crente. Na aparência aqui, para mim, passa todo mundo. Inclusive eu. Aliás, tem hora que nem na aparência eu passo como crente. Tem um povo aí que fala: pô, esse cara não é pastor não. Mas enfim, essa não é a pergunta. Eu quero saber, mas não estou falando eu. Eu estou falando aquele que rasgou os céus para te encontrar. O que está escondido no seu peito. O que vai aí dentro. É isso que eu quero saber. Eu quero saber da sua vida. O que te motiva. O que te move. O que te faz viver. Seu umbigo? O ventre é seu Deus? Se for, não tem problema, é só dizer: tem misericórdia de mim. Ele sabe que é. Ele sabe que o homem, quando tem que escolher entre ele e qualquer outras coisas, ele escolhe ele mesmo. Deus já sabe disso. Mas não se contente com a aparência. Ainda que o seu exterior diga: não, eu estou me importando com as pessoas, com Deus, com a sua vontade. Deus sabe o seu íntimo. E é só Ele que pode mudar íntimo. Porque é só Ele que pode mudar corações. É só Ele que pode fazer um transplante de coração. Por isso que a pergunta é sempre: você nasceu de novo? Você tem uma nova vida governando a sua vida? Ou as coisas só estão do lado de fora, bem comportadas, adequadas, bem postas, bacanas? Você não fuma, não bebe, não fala palavrão, não vai para Samaria, não conversa com a adúltera, não fala com a mulher que está com 6 maridos, você não fala com as más companhias da sua escola. Mas eu quero só que você olhe para o seu coração, porque Deus não suporta as vidas, ou a vida, ou a existência, melhor dizendo, vivido nas sombras, cheio de aparência,
mas sem realidade espiritual. Deus é aquele que nos chama para ser naquele que é. Nele eu posso ser. Nele eu sou liberto para ser. E vivo pela fé. Porque só pela fé eu posso andar em direção àquilo que Ele diz que eu sou. Herdeiro de Deus. Co-herdeiro com Jesus. Filho e filha de Deus. E aí a minha vida é andar nesta direção. Que Deus tenha misericórdia de mim. Que Deus tenha misericórdia de você. Todas as vezes que nós nos contentamos com a aparência, que nós vivemos na estrutura do vitimismo, que nós estamos dispostos a ouvir a palavra de Deus, mas não estamos dispostos a dar crédito para ela em nada. Que Deus vivifique a sua igreja nesta cidade e na nossa nação. Em nome de Jesus. Curve sua cabeça. Pai querido, tenha misericórdia de nós. Nós nos colocamos como igreja aqui em Tuas mãos e pedimos. Tenha misericórdia de nós. Vivifica-nos por meio da Tua palavra, Senhor. A Tua palavra é a verdade, Senhor. E nada podemos contra ela. Mas dá-nos, Senhor, um coração inclinado a Ti, Senhor. Um coração que queira de fato obedecer a Tua palavra. Que queira de fato Te conhecer. Que queira de fato o encontro. Não nos permita, Senhor, nos acomodar, Senhor, no nosso espaço, nossa região de conforto. Mas dá-nos a graça, Senhor, de gastar a nossa vida, de perder a nossa vida, sem sentir com isto prejuízo. De tal forma que o Senhor seja glorificado em nós. E que a gente viva junto, em união, em comunhão, contigo e uns com os outros. Opera assim em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Livraria PIB Londrina. A Livraria PIB Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, filosofia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais. Dispomos também de um acervo de CDs e DVDs das quase 4.000 mensagens ministradas na primeira Igreja Batista em Londrina. Visite a Livraria PIB Londrina e conheça ainda mais. Livraria PIB Londrina, de segunda a sexta, às 13h30 da tarde, às 6 horas. Endereço: Avenida Paraná 76A, próximo ao Calçadão, no centro de Londrina. Ligue para 3372-8921 e acesse o site www.livrariapiblondrina.com.br.